Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Sejam bem-vindos aí ao CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail para a sua dúvida, seu questionamento está aí, historiacom1@outlook.com, o Facebook, o Istsa, e o celular para mensagem, o 3291650267. Para quem não sabe, meu nome está aqui, chamo o professor Aldrin, beleza? Como vocês podem observar aqui, é resolução de exercícios do Colégio Naval. Exatamente isso. Tivemos um sucesso aí na parte da resolução, dicas da resolução de questões anteriores da SPSEC, da ESA. Então, também vários alunos pediram também para fazer a mesma coisa para o Colégio Naval. Então vai ser uma nova playlist aqui no canal Istsattler com dicas e resolução de questões anteriores da prova do Colégio Naval. Tranquilo? Então, essa primeira aula aqui nessa playlist nova, eu vou falar para vocês algumas dicas do que mais cai na prova do Colégio Naval. Tranquilo, pessoal? Lembrando que a prova de vocês é mais sobre questões sobre História do Brasil. Então, eu selecionei aqui algumas questões que caem recorrentemente em questões do Colégio Naval. Tranquilo? Aqui é o nosso canal, o Istsattler. Se inscreva em nosso canal. Você entrando lá em playlist, gente, vai estar um link aqui embaixo nos comentários, levando vocês a tudo aqui, todos esses benefícios que nós temos. Como, por exemplo, resumão ESA, dicas da ESA, também da SPSEC e tudo mais. Para vocês, o resumão Colégio Naval, tranquilo? E essa nova playlist que não está aí, que é dicas e resolução de questões, exercícios de provas anteriores do Colégio Naval. Mas para vocês, você tem essas três playlists aqui que são super importantes, que é de História Geral, História da América e História do Brasil. Mas para vocês do Colégio Naval, essa playlist de História do Brasil, ela é super completa mesmo, super detalhada, pessoal. Podem assistir que você vai se mandar bem, tranquilo? Você ainda tem a playlist Pulo do Gato ainda, que é dos temas principais que caem em diversas provas, além do mais questões também, temas que caem na prova do Colégio Naval. Então, para vocês, serve o resumão Colégio Naval, a playlist Pulo do Gato, essa playlist nova aqui de dicas da Colégio Naval e exercícios de provas anteriores, e ainda mais, principalmente, essa playlist de História do Brasil, que ela é super completa, tranquilo? Então vamos para as dicas aí. Eu anotei tudinho aqui no caderninho, passar para vocês, tranquilo? Peguem caneta e papel e comecem a anotar. Pessoal, tivemos várias provas, e as provas que me mandaram, eu achei muito interessante como são pedidas as questões, são bem elaboradas, e no grau de dificuldade, eu não vejo muita dificuldade, né? Tem uma dificuldade moderada, né? Um fácil moderado, né? Mas é tranquilo, não tem um bicho de sete cabeças não. Você estudando, fazendo os estudos todos em casa e assistindo principalmente essa playlist de História do Brasil, lembrando, frisando, a playlist de História do Brasil junto com o resumão, você vai bem na prova, tranquilo? Porque a playlist é super completa mesmo. Então, pessoal, caiu questões tanto do Brasil Colônia, quanto do Brasil Império e também do Brasil República. E do Brasil República, gente, eu falo aqui tanto da Primeira República como da Segunda, ou chamada de República Populista, né, Democrática Populista, também da ditadura e também da Nova República. Caem várias questões sobre esse contexto todo. Ele não foca muito num pedaço só, né? Eu achei muito interessante, porque isso é bom, né? Você estuda a matéria de História do Brasil toda, você pelo menos quer que caia algumas coisas diferentes do que você estudou. Ah, que cai mais História geral, que cai mais História do Império. Não, tranquilo, beleza? Então, caem questões como relacionada ao primeiro reinado, a chegada da família real, a emenda Dante de Oliveira, isso já lá na Nova República, o fim do Estado Novo,
falando aí das eleições, essa questão eu achei muito interessante porque falava dos partidos que apoiaram no fim do Estado Novo, nas eleições de Dutra. A Constituição de 1891, e achei muito interessante, eu vou estar fazendo também uma aula aqui que eu vou colocar aqui nessa playlist aqui, gente, Pulo do Gato, que é dos temas importantes, sobre as constituições do Brasil. Tranquilo? O tema das aulas vão ser Constituições do Brasil. E nessas constituições eu vou estar falando algumas dicas, características fundamentais dela. E nessa questão que caiu sobre a Constituição de 1891, ele falou exclusivamente do voto. Só isso. Tranquilo? A economia cafeeira do Segundo Reinado. Não tem mistérios. O fim do Estado Novo, né? Falou mais da deposição de Vargas, né? Lembrando que o Estado Novo foi uma ditadura de Vargas que reinou de 1937 a 45, aonde nesse contexto nós temos a segunda Constituição outorgada. Lembrando, não é a segunda Constituição do Brasil, é a terceira, vamos dizer assim, né? E é outorgada, porque a primeira outorgada foi a de 1824, a Constituição do Império, e depois a Constituição de 1937, a chamada Polaca do Estado Novo, que também foi outorgada. Tranquilo? O governo Figueiredo fala também da economia do Segundo Reinado, fala sobre a União Ibérica, fala sobre a criação da Guarda Nacional, importantíssimo, está caindo não só aqui nas questões de Colégio Naval, como da SpaceX e ESA. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, desses temas que eu falei para vocês aqui, caiu questões do Brasil Colônia, Brasil Império e também do Brasil República. Tranquilo? O Brasil Colônia caiu menos questões, como a União Ibérica, tranquilo? Mas o Império e a nova República, a Brasil República em geral, caiu muitas questões. Também temos questões falando sobre o queremismo, queremos Vargas, né, no final aí do Estado Novo, o movimento. A chegada dos portugueses ao Brasil, aqui ele fala, se eu não me engano, uma passagem de Pedro Álvares Cabral, uma foto, até tem uma imagem. Fala também da crise do encilhamento, tranquilo? Ditadura militar, período regencial, revoltas nativistas. Aqui nessa playlist Pulo Gato e também nessa de História do Brasil, eu estou falando de todas as revoltas que acontecem no Brasil. Essa daqui do Pulo do Gato eu falo também, mas mais um pouco detalhado, das revoltas desde o Brasil Colônia até o Brasil República. Tranquilo? Guerra do Paraguai, aqui nessa playlist Pulo do Gato, como também na playlist História do Brasil, estou falando sobre a Guerra do Paraguai e também sobre um tema que muitos não abordam, que é a questão externa, ou seja, a guerra contra Uribe e Roças, né? A guerra da Cisplatina e de outros. Aquele movimento ali que vai acontecer tudo ali na Bacia do Prata, uma região muito conturbada na história do Brasil. O Tratado de Tordesilhas, caiu uma questão sobre o Tratado de Tordesilhas, mas falando sobre a insatisfação de outros países pela divisão do mundo entre portugueses e espanhóis. O próprio rei da Espanha, da França, falava, aonde no testamento de Adão, que ele deixou o novo mundo para portugueses e espanhóis. É uma frase que mostra a insatisfação por outros países por ter dividido o novo mundo entre portugueses e espanhóis. Tranquilo? Mas por quê? Quem saiu o pioneirismo, as grandes navegações, Portugal e Espanha. Tranquilo? Fala também sobre a independência do Brasil, conjuração baiana e fala sobre os integralistas. Tranquilo? Então são questões aqui que abordam tanto a parte de história do Brasil, colônia, império e república. Pelo que eu vejo aqui, caiu mais questões sobre Brasil Império e também Brasil República. Tranquilo? Mas não deixam de estudar Brasil Colônia. Tranquilo? Lembrando para vocês então aqui no canal, essa playlist de resumão Colégio Naval, Pulo do Gato e História do Brasil, que é super completa mesmo.
Beleza, pessoal? Espero vocês, aguardo vocês aí na nossa primeira aula, porque na próxima aula vamos resolver uma questão da prova do Colégio Naval. Qual o professor de que ano? Não sei. Vou aqui escolher uma aqui, vou boniteza Salamé Minguê e vai ser ela mesma. Tranquilo? Um abraço, galera.